Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Nosso curso sobre o Novo Testamento é uma alegria estarmos juntos novamente. Nossa quinta aula e vamos trabalhar sobre a formação do Novo Testamento. Como se formou os escritos do Novo Testamento? Queria começar dizendo para você o seguinte, meu irmão. No Novo Testamento, Jesus nada escreveu. Mas a sua atividade, o seu testemunho, a sua vida, que foi brutalmente interrompida pela cruz, impactou de forma tão profunda a vida dos discípulos e discípulas que estes se convenceram da relevância de seu exemplo, de seu testemunho e de suas palavras, na gratuidade dos seus gestos em favor dos pequenos, dos pobres, dos doentes. E os discípulos e discípulas creram que Jesus teve seu caminho confirmado por Deus ao ressuscitá-lo dos mortos. A ressurreição é a comprovação do projeto de Deus. A continuidade deste projeto, inspirado pelo Espírito, levou a experiência de Jesus a inúmeros lugares e regiões, onde as memórias a respeito daquele profeta de Nazaré e as que é realmente, verdadeiramente, ele é a palavra de Deus feita carne, essas experiências foram comunicadas, postas na vida e celebradas nas comunidades. Dessas experiências emergiram vários registros por escrito. E os discípulos e discípulas da segunda geração, aqueles que não conviveram com Jesus, começaram a colher memórias das palavras e ações de Jesus, que eram relembrados pelos discípulos da primeira geração, aqueles que conviveram com Jesus. É muito interessante que esses escritos foram sendo verdadeiros indicativos do caminho. E eles acabam refletindo a própria história humana na história de Jesus. E mostra que Jesus ele faz a sua aliança com a humanidade. Pessoal, é interessante notar que o Novo Testamento ele também é chamado de Nova Aliança ou de Aliança Definitiva. É um conjunto de textos, de escritos que foram escolhidos e recolhidos entre tantos textos que circulavam no meio das comunidades do primeiro século de nossa era. As primeiras comunidades cristãs, as primeiras comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus, colecionaram esses textos que trazem o anúncio da pessoa de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou e o que fizeram e falaram os que com ele conviveram. E também narram a experiência das primeiras comunidades que se iam formando em meio a tantos conflitos, compreendendo a nova aliança inaugurada por Jesus. Quero compartilhar algumas anotações minhas aqui com vocês, tá bom? Então, primeira coisa é a aliança com toda a humanidade, ela é recriada pelo Cristo. E agora ela é chamada a construir relações de fraternidade e a comprometer-se com a vida plena, digna para todos. Lembram? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E essa vida digna, ela se manifesta com a quebra das diferenças que nos separam. No linguajar de Paulo, né? Nele já não existe distinção entre judeus e gregos, escravos e livres, homem ou mulher.
Então, gente, nós estamos diante dos testemunhos primordiais a respeito de como pessoas e grupos, ao tomarem contato com a pessoa de Jesus e depois com suas memórias, com as memórias de suas palavras, de seu exemplo, de suas ações, o reconheceram como o definitivo enviado de Deus. E se comprometerem com ele, bem como com o caminho de vida e de libertação que Jesus, com sua prática, apontava para nós. Esse reconhecimento se fez de diversas formas, a partir das escrituras judaicas e dos elementos da cultura de cada local e região aonde a mensagem evangélica foi chegando. E olha que legal, ó. Para dinamizar a vida das comunidades que se iam formando em Israel e fora de Israel, é que se foram produzindo os escritos que hoje formam o Novo Testamento. Paulo, ele é o primeiro missionário de Jesus de quem conhecemos os textos. São cartas, ou como chamávamos antigamente, epístolas, né? Escritas ao longo dos anos 50 depois de Cristo. Entre 20 e 30 anos após a morte de Jesus. Essas cartas formam parte intensa da atividade de Paulo e seus companheiros e companheiras, junto à comunidade que eles foram estabelecendo para enfrentar problemas, dar orientações e suportar as desavenças. Gente, em todas as cartas, a certeza de que o anúncio de Cristo morto e ressuscitado é poderoso para dar novos rumos à existência e criar novas formas de convivência entre os seres humanos, em antecipação ao reino de Deus que está por vir. Jesus, na palavra, transforma as nossas relações. E nossas relações transformam o mundo, antecipando o reinar de Deus. Outros discípulos também se serviram de cartas para animar as comunidades que se viam desafiadas a testemunhar a Cristo em ambientes variados do Império Romano, diante dos novos desafios que iam surgindo. Já os evangelhos, pessoal, os evangelhos, eles começaram a ser escritos um pouquinho mais tarde, por volta do ano 70 depois de Cristo. Eles têm estrutura narrativa, mas não são meras biografias de Jesus. São principalmente 4 apresentações distintas sobre Jesus. Há comunidades que buscavam inspirar-se na trajetória dele para definir o seu próprio rumo e as opções diante dos desafios que a realidade lhes ia apresentando naquele conturbado Império Romano. Afinal, então, o Evangelho, você lembra, quer dizer boa notícia, boa nova. Cada um dos 4 evangelhos narra a boa notícia de Jesus, sua vida, sua missão, a partir das histórias que as comunidades recordavam da vida do Mestre e transmitiam de boca em boca. E olha que legal, olha, o objetivo do Evangelho não era mostrar os fatos exatamente assim como estamos diante dos testemunhos primordiais a respeito das pessoas e grupos ao tomarem contato com Jesus, com aquilo que aconteceu. Mas o grande objetivo do Evangelho é manter viva a experiência que as comunidades fizeram com Jesus. Também manter viva para o futuro, para nós hoje, a lembrança das ações e palavras de Jesus, de modo que a vida continuasse sendo iluminada por aquela experiência de Jesus e das primeiras comunidades. A experiência de Jesus, lá atrás, ilumina a nossa experiência hoje. O Evangelho é fruto desta experiência. Cada evangelho foi escrito em vista de um determinado público, em tempo e espaços diferentes. Daí encontramos
semelhanças nos evangelhos, mas também encontramos nuances, encontramos algumas diferenças quando comparamos os relatos dos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são muito parecidos, nós chamamos eles de sinóticos, porque eles têm um olhar muito próximo. E o 4º evangelho, o de João, é bem diferente. Nós nomeamos como o 4º evangelho. Mas nos 4 evangelhos, porém, há uma mesma motivação. Fazer do caminho trilhado por Jesus o caminho da comunidade ontem, hoje e amanhã. Um exemplo, o Evangelho de segundo Lucas mostra a ligação de Jesus e as comunidades. E fica lá um pouco mais evidente porque também vem acompanhado do livro dos Atos dos Apóstolos. Livro em que se narram alguns dos primeiros passos das comunidades cristãs, desde Jerusalém até Roma, no sentido de comunicar a boa notícia trazida por Jesus a todos os seres humanos e convidá-los a assumir e construir uma nova história, transformando radicalmente os modos de viver na sociedade. Legal, né? Interessante isso. Olha que interessante, ó. Todo mundo sempre, quando pensa em Novo Testamento, lembra-se do Apocalipse de São João, né? Também o Apocalipse de São João é endereçado às comunidades. No total, eram 7 comunidades que representam todas as igrejas. E o Apocalipse para as comunidades teve como propósito animar as comunidades e confiar que no Cristo ressuscitado está a certeza de nossa vitória. Assim, o livro do Apocalipse é um livro positivo, de vitória, não de derrota, não de desgraça, mas de vitória do bem contra o mal. E assim as comunidades buscarão resistir às hostilidades e perseguições que aconteciam naquele tempo e que acontecem no nosso tempo, para não nos acomodarmos aos esquemas deste mundo, aos valores e práticas de nossas sociedades. Gente, em linguagem que não nos traz poucas dificuldades, com imagens, símbolos do universo cultural daquele tempo, especialmente as escrituras de Israel, o Apocalipse ele oferece um amplo olhar sobre o passado, o presente, apontando para a meta, apontando para o final e, acima de tudo, que é o futuro, o Cristo, a quem Deus entregou as chaves do livro da história. Trata-se de um livro de profecia que convida a resistir diante das situações de morte impostos pelos impérios deste mundo. E também convida a denunciar e destruir o mal para anunciar e construir o bem promovido por Jesus. Enfim, pessoal, olha, todo o Novo Testamento ele expressa o rosto com que lideranças da igreja cristã, em suas origens, pretendiam que ela fosse vista pelas gerações futuras. Este objetivo foi alcançado, sim, foi alcançado com toda certeza. Nessa coletânea, que é o Novo Testamento, funciona como um farol que brilha Jesus, a palavra de Deus feita carne. Jesus crucificado pelo império e ressuscitado por Deus. E como grande anunciador de Jesus, emerge, sabe quem? A figura do apóstolo São Paulo. Ele é o abridor dos horizontes, que apresenta o Evangelho como proposta de vida e de salvação para toda a humanidade. Com sua atividade, palavras e ações, Jesus ele selou uma nova aliança com a humanidade, ao propor que o reino de Deus seja buscado e que os valores de justiça e fraternidade, marcas do reino de Deus, se tornem realidade no interior da convivência humana. Recordando, Jesus ele viveu no primeiro século de nossa era. E o cristianismo se espalhou por várias regiões do mundo, naquele mesmo século.
quando o expansionismo militar dos romanos estava próximo a alcançar suas maiores e longínquas fronteiras. É preciso não perder de vista este pano de fundo, pessoal. Sempre é muito importante este contexto para entendermos o texto e não cometermos pretexto. Combinado? Então é importante ter este pano de fundo que tem na cruz de Jesus a sua expressão mais significativa, por conta da violência terrível que a cruz carrega. Gente, a atividade de Jesus e a vivência que ele inspirou nas primeiras gerações, nas primeiras comunidades dos discípulos e discípulas dele, que ousaram comprometer-se com Jesus e com o anúncio do seu reino, o reino de Deus, produziram um impacto profundo no contexto da época. É necessário levar isso em conta para podermos, nas leituras do texto do Novo Testamento, discernir adequadamente entre os desafios do segmento de Jesus. Esse segmento nos coloca vários desafios em nossa atual realidade. Para que se possa, nos termos que dizia o apóstolo São Paulo, para que possamos assumir os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, o qual esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, morrendo a morte, passando pela morte, a morte da cruz. Meu irmão, minha irmã, na próxima aula vamos conversar um pouquinho, vamos aprofundar mais um pouco a nossa dinâmica do conhecimento de Jesus através da sua proposta nos evangelhos, tá bom? Então, eu espero você nessa próxima aula e que nossas anotações possam ir iluminando um pouquinho o nosso jeito de ler a palavra. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.